Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Olá, estamos aqui de volta na sua Rádio Cavoque, programa de Van Home. Hoje esse estúdio tá tão colorido, tão jovem, tão lindo. A gente vai apresentar para vocês daqui a pouquinho. Meu nome é Marli Paixão, esse é o seu programa de Van Home na Rádio Cavoque. Olá, Olá, meu nome é Nilma Araújo e a gente está aqui com essa galerinha maravilhosa. Maravilhosos. Solano e aí, galera? Olhando aqui pra Você só tá enviando aqui. Que delícia. Olá, começar gente. assim, né? Estamos aqui com pessoas maravilhosas hoje, né? Sim. Vamos ter essa conversa, esse diálogo profícuo, cheio de conhecimento e de vivências, né? Uhum. Com a logomúsica de fundo aí. De fundo, já preparei uma música hoje. Ai, delícia. Acalmando os corações, né? Dicen que la distancia es el olvido, pero yo no consigo esta razón, porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Que lindo! E assim a gente vai continuando, né? Iniciando esse programa maravilhoso. Vamos apresentar as nossas convidadas. Olá! Olá! Nós temos aqui a Ruth, a Milena, o Eduardo, que vão falar um pouquinho sobre cada um deles. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Vamos começar pelo nosso querido Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem. Primeiramente, muito obrigado, né, pelo convite. A gente está bem feliz, na verdade. É uma oportunidade única, né, de Sim. demonstrar coisas que a gente vem vivenciando, de conversar sobre isso, e é muito legal estar aqui. Que bom, seja bem-vindo. Muito obrigado. Milena. Eu também agradeço pela oportunidade, assim como o Eduardo falou, eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar as experiências que a gente tem no estágio. Isso é muito bom, né? E a Ruth, se apresenta pra gente, Ruth. Sim, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer pelo convite. Estou muito feliz também de estar aqui juntamente com meus colegas, para que nós possamos compartilhar aí um pouco do nosso conhecimento, nossas experiências durante os estágios que nós passamos aí pela vida. É isso. É aquela vida pré-profissional, né? A gente Sim. já começa falando das nossas atividades, né? Quem nunca passou por esse processo Eu já tô até, de olha, estágio? Antes de vir pra cá, eu tava lembrando lá em casa, hoje vai ser o programa, e a gente Sim, vai eu lembrar também de passo muitos esse- momentos, a Passa um nostalgia, sentimento, né, esse filme aí. a nostalgia, né? Passa um filme na Passa um cabeça, filme, né? Dessa passa um filme. época tão corrida que a gente precisa conciliar estudo, trabalho, faculdade e tantas coisas mais, né? A gente vai falar sobre isso, mas não é só sobre isso. São as consequências psicológicas, a responsabilidade que nós precisamos ter dentro do estágio. Muitas vezes a gente pensa que o estágio é um lugar onde a gente pode dar aquela enroladinha, né? E a gente vai falar sobre isso. Dá aquele close, né? Sim, e é a fase que nós começamos a sermos vistos no profissional, né? O nosso serviço começa a se destacar a partir dali. E o que é que eu faço no estágio? Como eu me preparo para esse estágio? O que eu tenho a oferecer? O que o mercado de trabalho tem a me oferecer? O que eu demonstro no meu dia a dia no estágio? É sobre isso que a gente vai discutir aqui agora. Nilma, faz um resumo pra gente. Bom, como o Solano falou, né, eu também me peguei com esse sentimento de estar pensando sobre o primeiro momento que eu fui para um campo, né? E todo esse processo, que foi até no 5º período, né? Então a gente sabe que tem uma responsabilidade e a gente precisa manter essa responsabilidade, né? Com o nosso campo, com o nosso profissionalismo, porque dali a gente vai ter outras possibilidades, né? Uhum. A gente vai conhecer pessoas que vai estar nos indicando, a gente vai ter um relacionamento ali com outras pessoas, né? E aí a gente é visto. A gente pensa que não. Somos notados. Somos notados, né? No espaço que a gente está.
Então, é muito importante a gente desenvolver um ótimo trabalho, porque a partir dali você vai sendo indicado, né, para psicoterapia, né, e aí o nosso, vamos dizer assim, know-how vai crescendo, né, o nosso público vai crescendo também. Nós vamos falar aqui, nós estamos com pessoas inseridas no âmbito da psicologia, mas não quer dizer que a gente vai falar só sobre estágio em psicologia. O estágio, ele é abrangente, né? Ele visa esse profissionalismo em qualquer área. Requer competências, né, Marcos? A gente busca, né, as competências, habilidades, né, que o futuro profissional e já profissional precisa desenvolver para estar atuando e atuar no processo do estágio, né? Esse comprometimento, né? Como dizia a nossa querida professora Suki, quem não conhece a Suki? Quem não conhece? Vamos tomar um chá? Eu lembro disso, mas ela lembra que é o processo das habilidades. Agora lembrei. Competências, habilidades e atitudes. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso com a Nilma, né? E entrou agora uma letra nova. Uma chave. É chave. Chave. Competência, habilidades, atitudes e valores. Maravilha. Então vamos falar sobre esses valores aqui hoje também. Temos perguntas? Temos perguntas. Primeira pergunta. A primeira pergunta, coloquei aqui até no meu caderno. A gente vai direcionar para cada um ou cada um fala um pouquinho? Acho que é legal falar cada um. Cada um pouquinho, cada um fala a sua visão dentro da temática. Legal, né? Em que momento na universidade o acadêmico deve iniciar os procedimentos para estagiar em sua área? Isso é uma pergunta importante. Quando a gente vai iniciar o nosso processo de estágio, o certo, eu tive conversando com a Milena esses dias sobre isso, e aquele primeiro momento que a gente chega na faculdade, primeiro, segundo período, é aquele momento que a gente está fazendo uma ambientação, né? Então a gente está chegando, conhecendo as pessoas, conhecendo os profissionais, conhecendo um pouco mais da área, porque até então, quando a gente adentra na faculdade, a gente tem muito aquela visão de senso comum sobre aquele curso. Então a gente não tem uma certeza sobre o que ele trata. O que a gente vê é o que o senso comum vê. E quando a gente vai entrar ali, esse primeiro momento, primeiro e segundo semestre, é uma ambientação. Então, quando a gente vai se aprofundando, digamos que mais lá pelo terceiro ou quarto período, é o momento que a gente precisa iniciar nossa busca pelos estágios. Obviamente, cada universidade ela tem, né, a sua grade, sua formatação, seu currículo, e dentro de cada uma dessas faculdades vai ter um período específico, mas não é bom que a gente espere só pela faculdade, que a gente busque também, assim, por exemplo, trabalhos voluntários, porque também são coisas que vão agregar muito no nosso conhecimento. E quando a gente pensa no nosso futuro profissional, se a gente for parar para pensar, a gente está sendo profissional desde o primeiro momento que a gente pisa na faculdade. Sim. Não é aquela coisa que... Quando a gente escolhe o curso, já vem a questão do profissionalismo ali, né? Exato. Eu preciso ter o mesmo perfil daquilo que eu pretendo fazer no meu futuro. Isso, não é chegar lá no final, eu vou ser um profissional, quando eu chegar lá no 10º período, pegar meu diploma. Não, a partir do momento que você escolhe, você já está entrando naquele universo profissional. Perfeito. Vocês querem acrescentar? Sim. Além da ambientação, também a apropriação, né? Então, o profissional de psicologia, ele precisa ter bastante leitura. E eu acho que esses anos iniciais, o primeiro ano, na verdade, é pra gente se apropriar das leituras, pra gente ter uma base boa, para que a gente consiga realmente entrar na prática. Sim. Porque a gente precisa saber das áreas. Geralmente, no primeiro período, você tem uma visão geral do curso. E isso vai te ajudar na prática. Então, para que você consiga entrar ali na prática com uma firmeza, você precisa ter bastante segurança. E a leitura, a troca com os colegas e com os professores é que vai te dar essa segurança para estar na prática. É interessante isso que ela traz, porque já presenciei casos que o aluno começou no estágio cedo e mais à frente ele pensou, nossa, se eu soubesse disso aqui naquela época... teria feito diferente, teria sido diferente. Mas é claro que tudo vai contribuir para o crescimento e para a formação daquele profissional. Mas é importante sim esse primeiro ano para você se situar mesmo no curso, entender
principalmente pegando da psicologia, que tem muitas ramificações, então você precisa ter uma base inicial. Também, claro, não é eu vou quando eu descobrir qual desses ramos quando a universidade me direcionar para onde ela me jogar, eu também vou. E também não por exemplo, psicologia, eu quero ser psicólogo clínico, então eu vou quando eu estiver preparada para ser clínico. É legal você conhecer cada transitar campo por outras áreas. Sim. Quem sabe até você não se descubra dentro daquela outra área e você, nossa, eu pensei que era isso, mas não era. Então é importante esse ano inicial e também não esperar, que o Eduardo falou, né? Não esperar a universidade ter um estágio aberto. Porque tem um mundo aí pra gente desbravar e não precisa se limitar à instituição. E a gente sabe que são várias abordagens, né? Então a gente precisa realmente pesquisar, estudar, conhecer. E o Eduardo colocou algo interessante, que é sobre o voluntariado, né? Sim, ele pontuou duas coisas que eu acho que seria interessante nós darmos um embasamento aqui, que é a respeito do senso comum. Sim. Quando a gente entra com esse olhar do senso comum, sem ter a ciência, né? sem ter a noção de que a ciência vai me direcionar, a partir dali eu já tenho uma barreira bem grande para enfrentar, né? Porque eu preciso desconstruir tudo aquilo que o senso comum introjetou ali em mim, para mim entender o que é a ciência. Ali eu acho que é primeiro baque, né? A primeira barreira, né? O primeiro choque que a gente... E uma das coisas que assim, a gente vai falando, né? Eu acredito que cada fala vai direcionando por exemplo, tem essa questão do senso comum, mas tem ali o que a Milena falou sobre as leituras, por exemplo. Então, por exemplo, eu lembro que na época de acadêmica aí as nostalgias aparecendo. Demais. As nostalgias aparecendo, as lembranças, as memórias. Então as leituras são aquilo que de fato vão nos tirar dessa perspectiva do senso comum. Por exemplo, um dos livros que a gente sempre lê inicialmente, porque a psicologia, como a Ruth falou, tem vários campos, é um leque de opções, e aí ela não é psicologia, são as psicologias. Ela é uma das leituras que vão aparecendo, por exemplo, Luiz Cláudio Figueiredo. Dentro do livro do Luiz Cláudio Figueiredo, ele vai, é claro, indicar o Luiz Alfredo Garcia Rosa, enfim, né, no livro revisitando as psicologias, da epistemologia prática, né, clínica. E aí, lá dentro mesmo, por exemplo, desse livro, ele vai falar sobre essa questão do senso comum, do dogmatismo, do ecletismo, né? Como a Ruth vem falando, por exemplo, será que eu vou escolher? Ou será que eu vou primeiro esperar? Né? Será que eu vou ser eclético também? Que tá dentro dessa perspectiva, né? E aí também entra o que nós conhecemos, né, conceitualmente como praxis. A praxis, né? Para isso tem umas leituras muito legais. Quem conhece Adolfo Sanches Marques, que é o autor da filosofia da praxis, pode estar lendo, né? Aí de casa, quem é acadêmico de psicologia. Então a gente vai fazendo todo um apanhado para entender o que, por exemplo, é senso comum, né, dentro da psicologia, e o que é, de fato, ciência, né? Como isso tem um rigor. E eu pontuo aqui Contato Caligares. A carta... A carta um jovem terapeuta. Carta a um jovem terapeuta. Leiam esse livro, vocês que estão na área da psicologia. Eu sempre digo para os meus alunos, no primeiro período é indicado lermos Caligares, né? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar dessas experiências maravilhosas e as nossas nostalgias aqui também. Né? Gente, daqui a pouquinho a gente volta. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Home. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Olá, voltamos para mais um bloco do seu programa de Van Home. Essa é a sua Rádio Cavoc. Vamos voltando às nossas perguntas. A gente parou falando sobre leituras, né? Então, a leitura é imprescindível quando nós estamos aqui. Eu acho que bem antes, né? Antes de eu entrar para o estágio, eu já preciso ter elaborado essas questões da leitura, eu preciso ter isso muito bem desenhado para que eu possa ali saber já qual opção profissional
que eu terei. E depois que eu entro no ambiente, aí as leituras aumentam. Na verdade, nunca param, né? A gente precisa ler o tempo todo. Mas, voltando, Solano, o que você tem a esclarecer mais a respeito das leituras, né? Nosso dicionário ambulante. Não, gente, é uma coisa assim que eu acho imprescindível, né? Como a Milena falou, sobre a questão de, primeiro, você, para fazer psicologia e qualquer outra área que está dentro dessa perspectiva de leituras, a gente precisa ter, por exemplo, o que o Clóvis de Barros Filho chama de brio. A gente precisa ter um pouco de brio para fazer a leitura, porque se a gente não tiver essa motivação, a psicologia não vai fazer sentido de fato, porque é como a gente iniciou o bloco. A leitura é algo imprescindível dentro da psicologia, das psicologias. É quando eu me destaco, né? É quando eu saio um pouquinho do senso comum e já começo a entender o que é ciência, o que é possível dentro da área da ciência. E que formou, né? O que formulou aquele conhecimento científico, digamos assim. É um grande problema, eu acredito que um grande problema do espaço da psicologia, como o próprio Cláudio Figueiredo falava, é um espaço de fragmentação, de dispersão. É como se fossem arquipélagos, ele diz assim, né? Arquipélagos de ilhas, mas que a gente caminha para um lugar só. E aí a gente já volta para o tema da semana passada, sobre as tecnologias, que esse arquipélago pode ser que me separe se eu estiver ali muito influenciável pelas tecnologias, né? Porque eu posso um pouco me desligar do que é objetivo e ir ali para o geral, né? A tecnologia ela pode tirar meu foco. Vocês acham que isso atrapalha? A internet hoje ajuda ou atrapalha? Eu acho que é um instrumento e ele pode ser usado de forma positiva ou negativa. Você pode escolher se aquilo vai te ajudar ou se aquilo vai ser um empecilho para a tua vida. A internet hoje ajuda a ter um conhecimento acessível. Então, tem muito conteúdo bom e gratuito na internet. Então, você pode usar esses conteúdos para agregar na tua prática. Só que isso pode tirar o teu foco. Então, é como você falou, isso pode te distrair das tuas atividades, né? As redes sociais, por exemplo, podem te tirar da disciplina. Então, você tem que saber usar. Não é ruim nem bom, mas você, né? E se der tempo a gente dá umas dicas aí. O veneno depende da dose. E se eu quero tomar ou não, né? Exatamente. Nilma, tem mais perguntas aí? Tem uma pergunta aqui. Qual o papel do estagiário no ambiente de trabalho e como separar os papéis do cotidiano? Uau! Bom, quando a gente começa um estágio, geralmente o que define o que a gente vai fazer, por exemplo, no caso do voluntariado, é a nossa área. Então, por exemplo, estamos entrando num voluntariado em determinada instituição. E aí a área da psicologia ela já abre algumas possibilidades, dependendo do que a gente sabe fazer, do que a gente já estudou, do que a gente já leu. E aí a gente vai ter esse direcionamento. A gente vai conversar, durante as entrevistas a gente conversa sobre o que a gente consegue fazer e a gente é direcionado para aquilo, pelo que a gente consegue, que a gente tem de base. Já no estágio curricular, a gente tem aquela base do que o estágio está pedindo. Por exemplo, vamos supor que estamos no estágio em psicopatologia. Vão direcionar a gente no ambiente de estágio para uma atividade mais focada em psicopatologia. Talvez algo que estude, talvez um atendimento, sei lá, um acolhimento, algo assim que faça a gente entrar dentro do contexto que está sendo pedido. Então, depende bastante do tipo de estágio, dos nossos conhecimentos e daquilo que a gente consegue oferecer. Claro que a gente não vai se limitar só ao que a gente sabe, a gente está ali para aprender, o estágio é um ambiente de aprendizado. Então, a gente vai usar aquele espaço para crescer, né? A gente vai, dentro daquele espaço, plantar conhecimentos, porque a gente vai para lá com a nossa base vai ser o que a gente está trazendo, mas ao mesmo tempo a gente vai semeando novos conhecimentos e vai colhendo os resultados dele. E vamos supor que a pessoa é leiga em tudo, entrou sem nenhuma leitura, entrou sem nenhum conhecimento, entrou meio que às cegas, né, como poderíamos dizer. O que vocês aconselhariam para essas pessoas? E caso vocês já tenham visto algum caso, como é que foi? O que vocês aconselhariam?
Eu acredito que... Vamos lá, Milena. Eu acredito que toda pessoa, por mais leiga que seja, ela tem algum tipo de conhecimento e tem alguma coisa a agregar. E já entrando um pouco na pergunta sobre o papel do estagiário, eu acredito que o estagiário é um aprendiz. Essa é a hora de errar, mas só que errar com um certo cuidado, entendeu? Porque a gente já é um profissional em formação. Porque depois que eu me formar, eu vou ter um CRP, digamos ali, eu vou ter um conselho que vai me fiscalizar e que já vai ser uma coisa mais séria. Mas desde o estágio, eu preciso me preocupar com isso. Então, é o momento de errar. Aqueles errinhos técnicos que a gente tem, erros éticos, eu acho que são inadmissíveis. Mas erros técnicos, essa é a hora. Então, em questão de ser leigo, mesmo você sendo leigo, você tem um conhecimento a agregar. E se você não sabe, você vai correr atrás. Eu acho que a ignorância, no sentido de não saber, não pode te impedir de buscar. Então, isso é fundamental. Se eu não sei agora, não é um problema, porque eu sou um estagiário, eu sou um aprendiz. Mas eu vou buscar, a partir daquela dificuldade que eu encontro no estágio, maneiras de conseguir. Porque não é porque foi assim que vai ser sempre assim. Aí a gente entra, nós vamos entrando novamente naquela fala que nós iniciamos o programa. Competências, habilidades, atitudes e valores. Aí entra a questão da atitude, né, e das habilidades que eu preciso desenvolver. E aí, um grande que me lembrou várias coisas assim, né? Porque o Eduardo vinha falando sobre área, né? Uma grande questão hoje que eu percebo, né, e que eu via na época da academia é a dificuldade de entender o que é área de atuação e ênfase, né? ênfase de... Ainda vivemos isso, Ainda vivemos esse processo. A gente tem passado por essa experiência, né? Temos. Né, né, Nilma? Temos muito. Então, assim, essa dificuldade é importante que, como a Milena falou, é importante que desde o primeiro momento, apesar de leigo, né, mas que sim, eu achei interessante a tua fala, porque parece muito que o Paulo Freire diz, né, que todas as pessoas possuem um tipo de conhecimento, né, e muitas vezes esse conhecimento, ele é algo específico em algum lugar, mas ele é um conhecimento. Então, mesmo não tendo esse conhecimento específico, se buscar esse conhecimento para que quando chegue, por exemplo, em pontos cruciais como o 9º e 10º período, algumas dúvidas que são dúvidas que não deveriam mais estar ali, né? Pela questão da formação porque mesmo. Antes do 9º e 10º, né, se tem os estágios básicos ali, onde você pode estar se colocando, né, pesquisando, tirando dúvidas com o supervisor. Então, eu tive essa experiência. Já vamos voltar lá pro... Não tem como, né? Eu lembro que as nossas lembranças maravilhosas. Eu tive essa experiência, mas assim, realmente, a gente precisa ter muita leitura, né? Eu lembro de uma fala da professora Suki, que ela falava assim, vocês estão vendo esse livro aqui? A gente lá pelo primeiro período, segundo período. Vocês estão vendo esse livro aqui? Era o do Dalai Lama. Aí, essa é a Bíblia de vocês. Vocês vão pegar esse livro, vai estar na cabeceira, vão levantar, vão tomar café com ele. Então, ele vai fazer parte da vida de vocês. E realmente, ele é um livro que a gente, né, tem ali e faz parte da nossa vida. Porque a gente vai lá novamente, dá uma olhada, faz as leituras. Mesmo você lendo, você relê várias e várias vezes, né? Porque nós precisamos disso, dessa leitura. A leitura para aprender. Para aprender, né? Sim. Não é aquela leitura decorativa. Não para decorar, mas a gente precisa rever, né? Até porque na hora do atendimento eu não tenho como estar abrindo consultando, livros, né? Fazendo uma consulta. Inclusive, um abraço para a professora Suki. Maravilhosa. Professora Suki. Olha, eu lembro também que eu fui colaborador na pesquisa de mestrado da professora Suki. Olha como a gente está em todos os lugares. Né? Aí, o contexto é, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho voluntário, mas isso vai me agregar em quê? Por exemplo, na faculdade isso me agregou muito horas em pesquisa. Eu tenho uma vasta gama de horas de pesquisa no currículo Lattes. E olha o que agrega isso. Por exemplo, voluntário. Voluntário em áreas específicas da psicologia, né? Como, por exemplo, uma ênfase em psicopatologia, né? E uma área, por exemplo, como psicologia social, né? De atuação.
O que vai me agregar? Vai me agregar, sim, de fato, um conhecimento e também uma experiência curricular. Essa questão do voluntariado eu acho muito importante. A gente nem deixou a Ruth falar ainda. A Ruth ainda está com a resposta aqui na ponta da língua. Só para dar continuidade aqui, quando a gente fala sobre voluntariado, eu acho encantador quando o aluno, ele entre o primeiro, segundo, terceiro período, ele sai à busca do campo de estágio, mesmo não sendo obrigatório para o currículo dele nessa fase, porque ali ele está realmente falando, eu estou disposto a aprender, eu quero me antecipar, né, a forma de ser proativo àquela profissão. Então, quando esses alunos nos procuram, né, oferecendo-se para o campo de estágio, que foi o caso do Eduardo, foi o caso de outros que passaram com a gente, ali pelo primeiro e segundo período, e você diz, nossa, é tão novinho, você já sabe o que quer, não, eu quero estar aqui, eu quero estar aqui contigo, quero fazer voluntariado. E isso é tão legal, porque agora, quando eles estão ali pelo 7º, 8º, são profissionais exímios. Então você olha e fala, nossa, que orgulho, quando ele sai ali, olha, terminei esse atendimento, eu entendi isso, eu encaminharia para isso, você fica, nossa. Então, assim, é não esperar, né? Eu acho muito interessante esse não esperar. Ruth, fala. Eu deixo você falar agora. Só complementando o que os colegas já trouxeram, né, sobre o papel do estagiário, acredito que o papel do estagiário seria aprendiz e ao mesmo tempo semeador, porque o estagiário, ele precisa ter uma visão crítica daquilo que ele está vivenciando. A teoria, ela é crucial para a prática, e a prática sempre vai retomar a teoria, e isso é importante que o estagiário tenha em mente, que nem você trouxe a pergunta, quando o estagiário não sabe, ele vai vivenciar coisas ali, é importante que ele tenha essa sede de conhecimento, porque se ele tiver essa sede de conhecimento, mesmo que ele não tenha ainda o conhecimento necessário para aquela situação, mas ele vai procurar, ele vai sair dali, Então, é sempre importante que o estagiário tenha ali um bloquinho de notas, ou no celular, né? Então, Aí o uso das tecnologias, né? Sim, desde que não esteja entrando nas redes sociais, né? Que às vezes a caneta cai, né? Às vezes a caneta falha, mas o celular tá lá, ótimo, tem vários blocos de notas muito bons aí. Então, ele vai estar ali, ele vai estar semeando para o futuro dele. E também para o futuro da profissão. Por isso é importante ter esse olhar crítico sobre a situação. Porque é muito importante que o estagiário saiba o papel dele, porque em determinados ambientes ele pode ser direcionado para um outro profissional, né? Outro profissional também, né? Então, e ser encaminhado para ele situações que não cabe ainda a ele, principalmente dentro da psicologia. Sim. Que às vezes, por exemplo, no ambiente escolar, pode se confundir um pouco, né? O papel do psicólogo, e aí entra o estagiário e se confunde ainda mais o papel do estagiário. Então, mesmo que se tenha uma supervisão, mas é importante que o estagiário ele saiba o papel dele ali e ele saiba coletar aquilo que vai agregar para a construção dele como profissional e descartar aquilo que não... Sim, e eu não diria nem tanto descartar, mas ter uma visão crítica sobre aquilo e como aquilo pode ser transformado. Eu sempre trago muito isso para os meus alunos, para o menor, que o defeito, ele não é só um defeito. Ele é algo que ele pode ser trabalhado. Por exemplo, sou muito, muito estressado, então eles trazem muito, eu sou muito estressado, professora. Então, não é assim, o defeito não é só um defeito, ele é uma possibilidade de você crescer. Porque a partir do momento que você fica sendo só elogiado, você pode chegar a uma estagnação. Mas quando você é criticado, não, isso é um defeito. Aí você, sendo isso te faz crescer, né? Sim, isso faz crescer muito. E quando a Ruth fala desse senso crítico, isso é primordial para que a gente possa compreender a nossa vivência dentro da teoria. Porque muitas vezes eu quero reproduzir aquilo que o professor me trouxe, reproduzir aquilo que está escrito no livro, e não desenvolvo ali um senso crítico sobre as minhas ideias. Então é importante também você parar com o seu supervisor, com o seu orientador, com o seu professor e dizer, não, isso aqui eu não estou bem de acordo, por que não ser assim? E aí mostrar aquilo que você desenvolveu.
né? Eu acredito que isso também é ciência. E aí as leituras, novamente. Sim. As leituras, olha. Sim. E aí eu evoco novamente o Luiz Cláudio Figueiredo. Essa parte aí que a Margem está trazendo, gente, no primeiro capítulo ele diz assim, olha, o profissional ele tem que desenvolver um pensamento crítico reflexivo para que ele possa desenvolver um indivíduo que ele chama no livro de indivíduo epistêmico. Só que é muito difícil de alcançar isso, por quê? Mas não é possível. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Anota aí, Nilma, que a Nilma deixa a gente perder o fio da meada. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, quando nós voltarmos dos intervalos comerciais. Essa é a sua Rádio Cavoc, programa de Van Rom. Segura aí, seu nome. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc! Vamos lá, a Nilma tem aqui algumas pontuações, Nilma. Voltamos à sua Rádio Cavoc, programa de Van Rom. Temos perguntas no ar, ao vivo? Temos alguns comentários aqui. De alguns colegas, da Silene Amaral. Ela está dando boa tarde a todos. Oi, Silene, tudo bom? E ela está falando também sobre a professora Suki, uma diva da psicologia, realmente. Né? Não tem como. Não tem como. Não lembrar. É o legado, né? O que fica de bom nessa nossa história, né? Sempre fica ali alguém que foi de grande importância na nossa caminhada. E a professora Suki, voltando para essa questão, né? A gente já vai retornar ao tema. Mas só para lembrar, a professora Suki, ela é exigentíssima em uma questão que a Milena levantou, que é ética profissional. Sim. Mas aí a gente toca depois. A gente vai marcar um programa só para falar sobre ética, né? Eu acho que é muito importante isso. E o nosso código de ética é importantíssimo. Então, retomando aqui, acredito, aquele tema, falando sobre pensamento crítico reflexivo, né? E esse momento, por exemplo, ele vai se tornar eficiente ou eficaz a partir das releituras. Sim. E aí eu vou criando o que o Luiz Cláudio Figueiredo chama de indivíduo epistêmico, né? Que é uma epísteme, por exemplo, é o próprio conhecimento. Eu vou me tornando esse conhecimento, me apropriando dele. E o indivíduo epistêmico é, de fato, um indivíduo cheio de conhecimento ambulante. Ele anda por aí. E como somos fenômeno, cada um vai desenvolvendo da sua forma o seu próprio conhecimento e desvendando novos conhecimentos. Por que não uma nova ciência? Exatamente. Toda a ciência já foi um dia autoconhecimento. Isso daí é fala do Boaventura Souza Santos. Já foi um senso comum também, já foi um né? senso comum. Ele mesmo, o próprio Boaventura Souza Santos fala no livro a ciência moderna, né? Como é que a ciência moderna hoje se volta? E a gente tem isso hoje na vida da gente como se fosse um processo em que se desenvolve. Sim, né? O que é o senso comum na minha vida? O que é o autoconhecimento, como a Milena trouxe, como a Ruth está trazendo aqui? Se a gente está naquele local, a gente precisa se descobrir ou, a partir dos defeitos, olhar aquele defeito para que eu possa desenvolver, né, uma crítica reflexiva sobre ele e ver se realmente eu posso melhorar e desenvolver uma habilidade legal, né? Para eu não ser aquele robozinho, né, alienado ali, que só faz aquilo que está escrito. Ou ponto, que manda, né? Ou só vai lá manda, e faz reproduz, né? Precisamos ser diferentes, por esse caminho. Perguntas, Nilma? Essa pergunta aqui é muito interessante. Qual é a relação entre o estagiário e a visão, missão e valores da empresa? Olha que legal esse perfil, muito né? Muito legal, né? Então a gente já faz aí uma a busca, gente entra na rede salesiana, né? Sim. Também. E aí, meninos? Quem quer responder essa primeira? Se quiser continuar a sequência. Pode ser. Pode ser. Quando a gente para pensar na missão, valores e a visão da empresa, a gente para e pensa porque, assim, a gente também tem as nossas próprias. Sim. E, obviamente, a gente não vai adentrar num local que não seja compatível com isso, né? Que vá contra os seus princípios, isso, né? Até porque é uma coisa que te fere também, sabe? Tu entrar num lugar onde tu não se sinta completamente livre para se expressar. Mas isso é algo que você deve procurar saber antes de entrar numa instituição. Sim. Porque você não vai entrar na instituição querendo mudar todo o funcionamento dela, que às vezes é de anos. A gente sabe que muitas instituições, elas têm aquele funcionamento tradicional, né? Mas mesmo que eu tenha uma ideia nobre de, nossa, vamos mudar isso, não é assim, eu chegando lá, fazendo isso, aquilo, que eu vou mudar aquela instituição. Na verdade, aquela instituição ela não precisa ser mudada porque
é o funcionamento dela e ela vai se ajustando à sociedade da maneira dela. Sim. E os profissionais que estão lá, eles vão colaborando para isso, mas tudo no seu tempo, não é uma pessoa que, por exemplo, não acredita naquilo, vai entrar naquilo e vai querer mudar todo o sistema, até porque é desrespeitoso, né? Você querer chegar num local onde digamos que não é um local onde você se sente bem e querer mudar tudo aquilo, porque cada local ele funciona de uma determinada forma e a gente obviamente deve procurar locais que sejam mais compatíveis com a nossa missão e valores. Meninas, eu estava conversando com o Eduardo, né, semana passada sobre isso, e a gente tem essa mesma visão. E algo que eu poderia acrescentar também seria o diálogo, que é uma peça-chave, assim, para todo tipo de relação e principalmente profissional. Se você não concorda com algo, por que não expor, né, a sua opinião, e a instituição ou a pessoa que te coordena também vai expor a dela, e aí vocês vão conversar para chegar num consenso, né? Se esse consenso não puder ser feito, aí sim, acho que é hora de você saber se retirar ou buscar um lugar que esteja mais adequado com aquilo que você pensa, porque se você não pode mudar aquilo, não adianta, né, ficar lá e tentar mudar, porque você vai se desgastar. Sim. E também não vai ser bom para a instituição. Então, não que um esteja errado ou outro certo, mas são visões diferentes. São visões né? diferentes. Tá então, tudo bem, né? Exatamente. Sabendo se colocar no espaço que você acha que é para você, então tá tudo certo. Mas o diálogo, eu acho que pode ser uma ferramenta para tentar contornar, né, essas visões diferentes, essas dificuldades. Mas é importante, né? Você concorda, Rose? Essa importância do meu perfil com o perfil do lugar onde eu quero estagiar. Você acha que é importante essa pré-leitura? Sim, mas aí eu quero trazer uma outra questão também. Pode acontecer, né? Que a gente está falando a nível de Manaus, né? Talvez de Brasil. Sim, mas vamos pegar uma cidade menor e que os recursos são limitados, então às vezes o aluno ele precisa do estágio, mas não encontra, vamos colocar essa situação, ele não encontrou. É importante sim. Só tem aquele lugar? Sim. E aí? Ou lugares que não batem com seus valores. Como é que esse estagiário se sobressai ali? Então, esse estagiário vai precisar muito da resiliência dele, se adaptar àquele local e conseguir tirar dali bons frutos. Porque eu bato de novo nessa tecla, nem tudo é mal, né? Sempre você consegue, se você cavar bastante, você vai conseguir ali tirar algo que vai acrescentar em você, que vai te fazer evoluir, crescer. Então, é importante que a gente procure locais, quando a gente tem essa possibilidade, que bata com os nossos valores, com os meus princípios. Os princípios dessa empresa batem com os meus, mas se eu me ver em uma situação que não bateu, não fechou ali aquilo que eu queria. Então, como é que faz? Vai precisar atuar ali dentro e ser flexível, né? E isso como é que eu posso dizer? Não é fácil, não vai ser fácil, mas eu acredito sim que pode ser possível. E isso, mais à frente, vai te mostrar aquilo que não é pra você, que nem a Helena trouxe. Eu não me encaixo aqui, vai ser desgastante. Então você precisa saber até onde você Eu posso até adoecer, né? Sim, posso estar adoecendo, porque a instituição, que o Eduardo falou, ela é daquele jeito, ela não vai mudar. Uma árvore sem raiz, ela vai acontecer o quê? Ela vai tombar. Sim. Então toda empresa, ela tem as raízes dela, ela vai enraizada ali, tem décadas, né? Tem principalmente as empresas familiares. Dependendo da empresa, sim. Então, quem sou eu para querer mudar tudo de uma vez só? Mas é importante que se eu tenho uma ideia nova, é uma ideia que eu verifiquei que aquilo vai contribuir de forma positiva para aquela empresa, por que não buscar um diálogo? Como a Milena trouxe, o diálogo também é imprescindível, né? Sim, com certeza. Por que não apresentar aquela ideia? Pode vir, pode ser que ela seja aceita. Não, o não a gente já tem, né? Não, então, já tem. Mas é crucial que se você tem essa possibilidade, que você verifique antes se aquilo não vai estar te ferindo, não vai estar ferindo teus valores.
porque é muito desgastante. Você querer nadar contra a maré ali, é importante que você verifique os valores antes, você batem com os seus. Perfeito. Maravilha. Mais perguntas? Mais perguntas. A Silene colocou aqui uma, depois eu leio, né? Tá, bem interessante. vamos às perguntas. Vamos às perguntas. Quais ações devem ser tomadas no estágio visando o mercado de trabalho após formado? Nossa, importante, né? Muito importante. Saber sobre. Quando a gente para pensar, novamente trazendo aquela questão que a gente botou lá no começo, de esperar chegar no final para começar a pensar numa coisa. A gente sabe que não é assim que funciona. A gente tem que ir plantando essa nossa visão do que a gente quer desde o momento que a gente adentra, talvez na faculdade, talvez no primeiro estágio, porque quando a gente chegar lá, a gente já vai ter uma base para começar a exercer aquela ênfase que a gente quer. Então, é muito importante. A Ruth comentou uma coisa sobre foi a Ruth ou foi a Milena, não lembro, que comentou sobre a gente se conhecer dentro de novas áreas. No meu caso, por exemplo, no começo eu achava que eu não gostava de testes projetivos e psicométricos, só que agora, quando a gente foi caminhando um pouco mais, eu fui percebendo que é uma área maravilhosa e eu acabei gostando tanto daquilo que hoje em dia já é uma área que eu quero ter uma ênfase. Assim como a clínica. A clínica eu já tenho esse pensamento desde o começo. Escolar também sempre foi uma área que eu gostei bastante. Mas eu fui adquirindo novas paixões durante esse curso. Só que aí entra aquela coisa que a Milena falou. Pra gente não se confundir, a gente precisa focar em alguma coisa, já tendo uma ideia do que a gente quer seguir nesse primeiro momento, após formado, para que a gente consiga se estabelecer como profissional, estabelecer a nossa ênfase de uma maneira sólida, que a gente consiga exercer o nosso trabalho com excelência. Perfeito. É tão importante essa questão de eu saber onde é que eu estou pisando, o que eu quero para o meu futuro e o que eu vou fazer depois, né? Finalizei o estágio, e agora? Tem esse desespero também, não tem? Eu acredito que a gente tem, no final do curso, durante todo o curso, mas no final a gente tem que estar mais aberto a conversar com os nossos colegas. Acho que conexão é uma palavra muito importante. Eu tenho essa experiência no meu estágio curricular que eu troco muito com os meus colegas, assim, então eu aprendo muito com eles, então a gente troca bastante figurinha, assim, essa leitura aqui, essa coisa, porque eu não sei de tudo, eles também não, então a gente tem que ter essa humildade, me ajuda nisso aqui, aí ele, então é uma troca, isso acontece muito comigo e com o Eduardo, assim, a gente troca muita figurinha. E antes, assim, quando eu tava nos primeiros anos do curso, eu ia no YouTube, né, olhar, assim, os outros profissionais falando sobre a carreira, e alguns diziam que, às vezes, a psicologia, ela pode ser uma área, ou então uma profissão muito solitária, porque você não pode chegar no final da tarde e dizer pro seu marido, pro seu filho, olha, hoje aconteceu isso e isso com o meu paciente, porque tem a questão ética, então você tem que fazer aquilo ali na supervisão, mas essa troca... Ou em terapia. Não em terapia. Mas essa troca, assim, técnica, teórica, pode acontecer com os teus colegas mesmo de profissão, no final da faculdade, isso vai te acrescentar muito. E outra coisa, se você é bom naquilo ali, por exemplo, um exemplo, sou boa em atender crianças, eu gosto da área infantil. O meu colega, sabendo disso, né, olha, eu conheço essa pessoa aqui que, né, trabalha na área infantil, então assim, já vai ter essa conexão, e é importante. Fazendo as indicações mais tarde, exatamente, né? Por exemplo, eu não atendo, digamos assim, né? Hoje eu tô atendendo tudo, adolescente, a criança. Não, mas isso porque você se permitiu. Me porque permiti, eu acho muito importante que... essa questão de eu achar que eu sou limitado, né, e não faço outras coisas. Sim, meu público, e a gente fala muito isso com os nossos alunos. A Nilma já sabe, já passou por isso também. Quando eu indiquei um caminho e ela, não quero. Depois pensou, veio e mudou de ideia e está aí até hoje, né? Então, assim, é muito importante eu me permitir, porque às vezes quem está fora vê melhor aquilo que você pode desenvolver. Às vezes a gente está dentro, a gente está ali, eu quero isso. E talvez não seja isso. Talvez eu conhecendo outras áreas, eu me permitindo, eu conheça novos caminhos. Então isso é muito importante também. Sim, verdade. E é interessante também porque essa questão da atuação,
A gente se permitir, como a Mari falou, é algo também que vai fazer parte da resiliência que a Ruth vem trazendo, resiliência, desenvolvimento de habilidades e tal. E é um grande quê, porque muitas vezes nós encontramos hoje, por exemplo, enquanto profissionais já e supervisores também, nós encontramos pessoas que não querem se permitir. Sim, resistentes, né? É que eu digo, a resiliência nos permite a sermos flexíveis e a resistência nos quebra, né? A gente não consegue, a gente não segue mais adiante por conta das nossas resistências. Então, quebrar isso, né? Permitir, eu acredito que seja importante. E aí uma nem que seja para me ser autocrítico depois e falar, não, tudo bem, eu tentei, não foi isso mesmo, volto para minha ideia anterior, sem problema. E a psicoterapia é super importante para isso. Demais. Porque a gente acaba vendo, por que eu tô tão resistente, né? O que tem ali naquele lugar que mexe com meus conteúdos? Sim. Né? O que ali eu projeto que quando eu vejo aquilo me dói? Onde é que está Sim, isso é muito importante. Infelizmente, a gente está caminhando para os nossos finalmente. Tem aí um recadinho que a Nilma vai dar e nós vamos para as considerações finais. Não consigo mais ver esse recadinho aqui. Então vamos lá, nós vamos às considerações finais, se a Nilma encontrar depois, a gente... Solano, suas considerações finais, porque eu vou começar por ti hoje, porque você já vai dedilhando aí daqui a pouquinho. Verdade. Bom, gente, eu acredito que esse momento é um momento que eu agradeço a vocês por estarem nos presenteando. Isso é um presente maravilhoso, né? Nos presenteando com... Quanta juventude. Quanta juventude. A gente se insere nesse momento porque nós também somos todos jovens, né? Nossos Cuidado com o rosto da Nilma aí, daqui a pouco você vai... Então, assim, esse é o momento que não só nós estamos nos beneficiando com ele, mas todas as pessoas que estão ouvindo aí do outro lado, em casa, né? O Divan Home é esse espaço mesmo, né? De troca de informações, conhecimento e de depositar, né? essas questões que são muito importantes. Nós somos, então... levados a ser depositário mesmo. O nosso programa é isso, né? Sim. Eu acredito que é bem por aí. Eu agradeço a cada um de vocês. É sempre maravilhoso estar aqui. Eu nunca paro de dizer isso. Toda vez que eu venho assim, poxa, sempre é um aprendizado novo. Sempre é um aprendizado. E como a gente não quer que termine esse programa, por exemplo. Eduardo, suas considerações. Bom, primeiramente, novamente agradecendo a oportunidade de estar aqui, porque toda vez que a gente conversa, principalmente como a Milena pontuou, a gente está aprendendo mais. Essa troca ela é muito importante pra gente, não só como profissionais, mas como pessoas mesmo. Sim. A gente cresce quando a gente escuta o outro, afinal de contas é necessário escutar, não é? Então... eu também vejo muito sobre isso, sabe? Cada momento que a gente compartilha um com o outro é muito, muito importante. Eu sempre gosto muito de falar, inclusive se der corda eu falo até quem convive comigo todo dia. Voltará outras vezes aqui pra gente falar sobre outras coisas. Quem sabe depois do estágio, já como profissional ou ainda no estágio. Obrigada, Eduardo, pela sua colaboração. Milena. Eu corroboro isso que o Edu falou, né? E quando a gente fala, a gente também se ouve e pensa, olha, será que é isso mesmo? Então, a gente ouve o outro aí se questiona, será que eu tô indo no caminho certo? Então, eu também queria agradecer, eu tô muito, muito feliz de estar aqui. Amei falar com vocês, amei conversar. Volte outras vezes. Sim, obrigada. Ruth. Pena que acabou, né? A Ruth com essa voz toda, mas é isso, foi uma conversa muito gostosa, muito frutífera. Acredito que sempre que a gente conversa, a gente se ouve, que nem trouxe a Milena, a gente se ouve e ouve o outro também. E nisso muitas ideias podem surgir, né? E é isso, gente. Estou muito feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo. Foi um prazer aqui estar com vocês. Voltem sempre. Nilma, suas considerações finais. Hashtag Nilma. Hashtag Nilma. Hashtag Divan. Instagram, Divan Home. Bom, gostaria de agradecer a cada um aqui. Vocês vêm com esse frescor, né, com essa mente brilhante. Delícia. Então voltem mais a esse programa, que é um programa realmente de acolhimento, né? Voltado para vocês. Voltado para vocês.
E você que está aí em casa, que tem dúvidas sobre, né, campo de estágio, pesquise, façam as suas leituras aí. Muitas das vezes, como a Milena colocou, a gente precisa realmente fazer essas conexões, né, que são importantes para nós. Então, converse com aquele profissional que já está no campo, que já está, né, atuando, tire as suas dúvidas. Eu era assim, eu indagava muito das pessoas, né, e aí as pessoas poderiam até... Essa menina pergunta muito, mas eu era assim, então perguntem, tire as suas dúvidas, né? E se você também, ó, vou aproveitar, né, aqui a oportunidade. Aquele momento acolhedor. Sim, aquele momento acolhedor. Se você tem desejo, né, em nos patrocinar, né, a gente já vem com a gente, somar conosco. Vocês podem vir, entre em contato com a nossa mídia, né, com a nossa direção aqui do programa e vamos somar juntos para o bem da saúde mental. Isso. Gente, muito obrigada. Meu nome é Marli Paixão. Nós estamos super felizes com esse programa de hoje, tão jovial, cheio de energia, cheio de novas possibilidades, novos profissionais aí chegando para o mercado de trabalho, motivação para outros profissionais também, né? Que estão chegando aí devagarzinho, que estão aí proativos, que estão aí pesquisando novas áreas de trabalho. Sejam muito criativos, façam algo novo, pensem em algo que ninguém pensou, ou vai ali junto com outra pessoa, vão crescendo. Eu acredito muito nessa questão de crescermos juntos, né? A gente vai somando e juntos somos mais fortes. Hashtag Rádio Cavoc, siga-nos no Instagram e também nas mídias sociais, né? YouTube. Esse programa você vai encontrar gravado lá no YouTube e também no Facebook da Rádio Cavoc. Vamos ficar com música? Se um dia alguém mandou Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!